Caros barquenses, o mundo, a Europa, Portugal, Ponta da Barca, fecharam-se sobre si mesmos. A razão pela qual o nosso estilo de vida mudou por completo, ajustando por forma a salvaguardar a saúde pública, segundo as orientações da OMS e da DGS. Em Ponta da Barca, as suas gentes têm sido exemplares pela forma como têm aceito e cumprido as orientações aconselhadas, mantendo-se em casa, pelo que assinalar o 25 de Abril não poderia ser de outro formato que não em consonância com as recomendações ao combate a este estado de pandemia. Daí a celebração da data que marcou indelevelmente os portugueses não pode ser celebrada nos moldes habituais, ou seja, sem o contacto direto com a população, de não podermos trazer um amigo, como cantou o Zeca Afonso, mas ao invés disso, podermos assegurar toda a segurança e saúde pública. Uma sessão solene que deu lugar, assim, a uma comemoração alternativa e na qual procurarmos manter vivo o espírito de Abril, com a dignidade que nos merece e, sobretudo, com o pleno respeito pela memória de Abril e de todos quanto lutaram para que esse dia fosse uma realidade. Aqui devo salutar o sentido de responsabilidade de todos os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal para ajustarem as celebrações de Abril e respeitar o inegável. O esforço levado a cabo pelo Executivo Municipal, que tudo tem vindo a fazer para que a nossa terra, as nossas gentes, saibam lidar com esta epidemia que tem ceifado vidas em todo o mundo. Em casa, poderemos celebrar o 25 de Abril e tudo quanto este significa. A democracia, a liberdade, a tolerância e a paz, pois são valores indispensáveis numa sociedade que se pretende livre e, por isso, deverão estar sempre presentes. Primeiro pela ação das Forças Armadas e depois pela ação do povo português. O 25 de Abril assumiu-se como um movimento político e social único, que depois o regime ditatorial instalado, em que as espingardas disparavam cravos em vez de balas, e culminou com a implantação da democracia, com uma nova Constituição, com a liberdade de expressão, da autodeterminação, de afirmação dos direitos humanos, das liberdades e garantias dos cidadãos, dos direitos económicos, sociais e culturais. Assim, deve ser assinalado para que as gerações vindouras valorizem o modelo da nossa democracia. O 25 de Abril é um movimento em constante avanço, ao qual todos nós temos a obrigação de garantir horizontes, na certeza de que a madrugada de Abril é sempre esperada por todas as gerações de portugueses, como também expressou Sofia de Melo Breiner. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Muito obrigado. Viva 25 de Abril, viva Ponta da Barca. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Câmara Municipal, a quem acompanha esta sessão solene através dos mais variados meios, quer digitais, quer analógicos, as nossas mais cordiais saudações a todos que, trazendo Abril no coração, seguem esta iniciativa comemorativa do 46º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974. Essa exaltante realização do nosso povo que marcará para sempre a história do nosso país. Num momento de dificuldade sem igual na história do nosso Conselho e do nosso país, as circunstâncias ditadas pelo combate ao Covid-19 fez com que estas celebrações fossem organizadas de formas alternativas que garantissem o bem-estar social, um 25 de Abril diferente, mas como sempre uma data de luta e de resistência. Celebramos hoje a Revolução de Abril, revolução de profundo significado pelo que derrubou e pelo que construiu. Abril trouxe a liberdade, Abril trouxe os direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição, que traduz no seu texto as vontades e as aspirações de um povo que quis ser livre e que ousou lutar por isso. Abril é a liberdade de manifestação, de organização política e sindical, liberdade de opinião.
É a liberdade de imprensa, eleições livres e direito ao voto. Fim da guerra colonial. É salário mínimo nacional, subsídio de Natal, direito a férias e férias remuneradas. É direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. É a proibição de despedimentos sem justa causa, igualdade salarial e direito à greve. É direito à educação, à proteção social e à segurança social, à cultura, ao conhecimento, ao desporto e à habitação. É direito à reforma, proteção da maternidade e paternidade, proteção da infância e direitos para a juventude. É acesso a serviços públicos e bens fundamentais. É Serviço Nacional de Saúde universal e acessível a todos. Hoje vemos o valor e a importância do Serviço Nacional de Saúde, um dos pilares da democracia, uma conquista de Abril. Comemorar Abril é dizer não aos abusos, às arbitrariedades e violações dos direitos dos trabalhadores. A pretexto da situação que vivemos, ao mesmo tempo que se dá cobertura à acumulação de lucros por parte dos grupos económicos. Abril é a luta. É a luta contra o abuso, a arbitrariedade, o ataque dos direitos dos trabalhadores. Luta de um país que hoje tem 1 milhão de trabalhadores em layoff e milhares de novos desempregados. É a luta contra as férias forçadas, corte dos salários, desregulamentação dos horários de trabalho, banco de horas, violação das mais elementares normas de segurança e higiene no trabalho, pressões, chantagens, imposições do medo. Lutar por Abril é olhar para esta grave situação com que os trabalhadores, o povo e o país estão confrontados e exigir significativas medidas de investimento público na proteção da saúde, em especial dos grupos mais vulneráveis, na proteção social dos mais afetados e desfavorecidos, na defesa do emprego e no relançamento da atividade económica. Lutar pelo reforço dos serviços públicos. Lutar por uma política patriótica e de esquerda, que dê prioridade à defesa e garantia dos rendimentos dos trabalhadores e das suas famílias, e à defesa do emprego com direitos e medidas que assegurem a proteção, a produção e a defesa da economia nacional. Desde logo, assegurando a solvência das micro, pequenas e médias empresas com apoios dirigidos, criteriosos e acessíveis. O 25 de Abril que nós comemoramos significa o julgamento e justa condenação histórica do passado da opressão e terror fascistas. O 25 de Abril que comemoramos não é um mero acontecimento passado que lembramos, mas um grande feito histórico que mantém marcas profundas na vida presente e contém experiências e valores indispensáveis para o futuro de Portugal. É por isso que as comemorações da Revolução de Abril este ano são também uma forma de combater a campanha desencadeada por setores reacionários que, a pretexto do surto epidémico, procuram impedir a afirmação da liberdade, da democracia e dos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores e pelo povo português. Se é certo que vivemos em tempos de grande complexidade e de incerteza, em resultado da epidemia que exigem medidas de prevenção, de alargamento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e de proteção no sentido de reduzir e minimizar os seus impactos na saúde e na vida dos portugueses, não é menos verdade que, a par deste vírus, enfrentamos um outro, também ele de dimensões e consequências imprevisíveis, um vírus de ataque aos direitos dos trabalhadores e ao aumento da exploração. Neste quadro, os primeiros a ser despedidos foram os trabalhadores do chamado período experimental, assim como os contratos a prazo, falsos recibos verdes, das empresas subcontratadas, entre outras situações de extrema precariedade. São também conhecidos os problemas sentidos no dia-a-dia pelos utentes com a supressão da oferta de serviço público de transportes. Assim como é conhecido que, por esta razão, os utentes se confrontam diariamente com maiores dificuldades na sua mobilidade, com reflexos negativos na sua qualidade de vida. Com a crise epidemiológica, o funcionamento regular deste serviço público deveria assumir uma ainda maior importância no conjunto de medidas a ser tomadas visando o seu combate e a proteção da saúde pública. As comemorações da Revolução de Abril devem ser um tempo para a convergência e unidade dos democratas e patriotas, dos trabalhadores e do povo, em defesa dos valores de Abril, da construção da República Portuguesa, de exigência da ruptura com a política de direita, garantindo que no combate à pandemia nem há direito a menos. Por tudo isto, hoje às 15 horas vamos abrir as nossas janelas e cantar a Grândola Vila Morena,
e o hino nacional, dando sentido à liberdade conquistada e aos valores de Abril, afirmando a nossa independência e soberania nacionais com profunda convicção de que, ao ver a resignação, se há de sobrepor a esperança no futuro e na luta por um país e uma vida melhor. Contamos com a tua voz para inundar as ruas. Viva o 25 de Abril! Caros cidadãos, comemoramos hoje o 46º aniversário do movimento militar de 25 de Abril, que restituiu ao povo português o sabor e o sentimento de liberdade. Comemoramos hoje o Dia da Liberdade, curiosamente numa época em que uma grave pandemia mundial nos obriga a um confinamento social castrador de muitas liberdades e garantias conquistadas em abril de 74. O confinamento universal e a reativação dos nossos modos de vida supostamente harmoniosos, mas já iludidos e ineficazes, conduzirão a sociedade à formação de novas subjetividades mais adaptadas à nova economia. Confinados, mas livres. Foi o abril de 74, com a sua ação libertadora, que pôs fim a este tempo de terror, que trouxe um tempo de esperança em oposição aos anos tenebrosos do fascismo, que fez da corrupção política de Estado, da censura, da perseguição, do homicídio, o seu modus operandi. 46 anos passaram desde a revolta dos militares portugueses contra o regime de ditadura, que impulsionava uma guerra colonial que ninguém entendia. A população, maioritariamente analfabeta e pobre, vivia com medo e sem esperança. Desconheciam outras realidades, porque Portugal vivia virado para si mesmo, orgulhosamente só, baseado na doutrina popular dos 3 Fs: futebol, fado e Fátima, impedindo que o conhecimento externo penetrasse no país e mostrasse aos cidadãos que o mundo não era monocromático. Foi esse dia que marcou definitivamente a história de Portugal, que marcou o início de um Portugal moderno, aberto ao mundo, ostentando a bandeira da democracia, da liberdade e da tolerância. Comemorar Abril é, assim, exigir um país de progresso e sustentabilidade que não pode contemplar retrocessos nem avanços e recuos consecutivos aos soluços de quem deseja, mas não ousa enfrentar o sistema e os grandes interesses instalados. Hoje, mais uma vez, temos que reafirmar os ideais de Abril. Hoje, mais uma vez, temos que pôr em prática os valores que eram os capitães de Abril, colocando-os ao acesso de todos, independentemente da sua cor, credo, raça, classe social e, acima de tudo, opção política. Temos que mostrar que somos merecedores do legado histórico depositado em nós por um conjunto de homens valorosos e corajosos, que contra tudo e contra todos, sem interesse pessoal ou vaidade, arriscaram as suas vidas na luta pela nossa liberdade. O processo da democracia iniciado em abril de 74 é, mesmo assim, uma tarefa continuamente incompleta e, inevitavelmente, centrada na promoção da igualdade de oportunidades para todos. É, mais do que nunca, um processo profundamente associado à revitalização dos mecanismos de representação e de participação cívica, social e política e, mais ainda, do reforço da transparência e do escrutínio dos interesses dos decisores ao mais variado nível dos poderes intervenientes, com particular destaque para o poder autárquico. Hoje, mais do que nunca, o espírito de 25 de Abril é o de sermos valorizados e respeitados por pensarmos e por agirmos todos de forma diferente e socialmente consciente. Por isso, evocar hoje o 25 de Abril não é necessariamente depreciar a direita política ou obrigatoriamente exaltar a esquerda. É, acima de tudo, respeitarmos a nossa diversidade individual, sermos tolerantes com a diferença e defender o pluralismo político. Porém, é desmentível que os quase 50 anos de ditadura deixaram marcas profundas que ainda hoje perduram na nossa democracia a nível social, económico e psicológico. Atualmente é opinião generalizada das gerações pós-25 de Abril que muitos políticos estão bem mais atarefados a defender os seus próprios interesses, os das empresas próximas e os dos poderosos, muitas vezes para os quais trabalham paralelamente às suas funções políticas, do que em servir o povo,
que é supostamente representar. Facto indesmentível é que hoje o povo é livre, mas muitos não têm pão. Já cantava Seixas Godinho em 74 que só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. A paz é a única coisa que é garantida para todos neste momento. As outras conquistas têm vindo a sofrer de ilusão e futuramente poderão escapar a cada vez mais portugueses. Aliás, Portugal, que tem das democracias mais jovens da Europa, continua a tentar recuperar desesperadamente de um atraso que resultou da ditadura. Tal como no passado, a luta foi imprescindível para derrotar o fascismo, também hoje a luta é indispensável para avançar ainda mais, apesar de todos os progressos realizados pelo governo do Partido Socialista nos direitos e garantir progresso e justiça social de todos os portugueses. Resumindo, nós, os portugueses, lutámos pela liberdade em 74, lutámos pela sobrevivência da democracia em 75, lutámos pela integração de Portugal na Comunidade Europeia nos anos 80, lutámos pela entrada na moeda única durante a década de 90, lutámos para recuperar a política neoliberal de ir além da Troika, recentemente. Hoje não é fácil saber por que estamos a lutar. Eu nasci, cresci e vivi a 300 metros do local onde me encontro na histórica Rua de São João. Fui aí, nessa casa que vivi, até fazer uma das duas coisas que uma parte dos jovens marquenses faz após acabar o secundário. Deixar Ponta Barca para ir estudar para fora, numa universidade deste país, ou emigrar à procura de melhor sorte na vida. Por tudo isso, não sei o que é viver sem liberdade. Nasci num Portugal já democrático e sou, assim, um filho do PREC e de um pai que muito lutou pela democracia. Reconheço que devo ao Estado português e a mim próprio boa parte daquilo que sou. Mas apesar deste aparente sucesso, nem tudo, longe disso, correu como esperava e deveria. A integração na Europa do euro não correu como queríamos. Construímos autoestradas onde não passam carros. Outras, felizmente, não passaram dos gabinetes. Traçámos projetos grandiosos que nunca se cumpriram. Afundámos-nos em dívida pública e privada. Mas pior, muito pior, a meritocracia hoje, cada vez mais uma miragem ou uma utopia em Portugal, e especialmente em Ponta Barca. Percebemos cada vez mais que a corrupção do Estado é um problema real e presente no dia-a-dia, grave e profundamente disseminado, e que a classe política não se tem empenhado o suficiente para enfrentar e reduzi-la. Somos hoje, inquestionavelmente, um Estado com cidadãos de primeira categoria, uma minoria e umbilicalmente ligado ao poder político e económico, e outros de segunda categoria, uma amplíssima maioria com uma tendência forte para crescer. A ver a aspiração de cada família, cada pai, cada adolescente em Ponta Barca, o sonho de amanhã ser-se um pouquinho mais do que os nossos pais foram e do que somos atualmente, vai-se desvanecendo porque cada vez mais estamos convencidos que o jogo está viciado. Que não é pelo talento, pelo trabalho, pela perseverança que se ascende na vida. Que o mérito só não chega. Que é preciso conhecer as pessoas certas. Que é preciso ter os amigos certos. Que é preciso nascer na família certa. Fazer parte do partido certo e no momento certo. Andar de bandeirinha nas eleições ou pertencer a uma família numerosa. Discordo profundamente. Considero que todos os jovens que não nasceram neste tipo de famílias certas, com o cartão partidário adequado, para o momento certo, têm direito aos mesmos sonhos que todos os outros, independentemente das suas opções sexuais, religiosas, profissionais e, acima de tudo, políticas. No nosso país, e particularmente em Ponta Barca, instalaram-se as crenças, as convicções e, mais pernicioso, os comportamentos que os jovens talentosos, trabalhadores, que queiram se ingrar na vida exclusivamente através do seu mérito, têm que optar. Ou vão trabalhar para fora de Ponta Barca, longe da sua terra natal, da família e dos amigos, ou têm forçosamente de apoiar o regime autárquico no poder. Isto é uma tragédia para Portugal e particularmente para Ponta Barca. Quando eu digo aos meus filhos, à Leonor e ao João, que estudem mais, se esforcem mais, leiam mais, trabalhem mais, porque no fim o vosso esforço será recompensado,
Será que lhe estou a dizer a verdade? Será que não me estou a enganar a mim mesmo? Comigo até funcionou bem, melhor do que eu imaginava, e aqui estou, na minha terra natal, profissionalmente independente dos poderes instalados, perto da minha família e dos meus amigos. Mas será que a mesa está equilibrada e o elevador social funciona hoje da mesma forma que funcionou para mim em Ponta Barca? Ou a vida estará bem mais difícil para um jovem na casa dos 20 anos que, numa economia local de baixíssimo crescimento, com a prometida aposta no desenvolvimento social e económico adiada para as calendas gregas, que tem de competir com uma geração mais velha, já integrada no pobre mercado de trabalho existente e ainda por cima obrigada a beijar a cruz ao regedor para arranjar algum trabalhinho ou vender alguns bens em serviços. Considero assim que para muitos barquenses o sentimento no dia de hoje é de alguma desilusão, para o que muitos consideram os ideais do 25 de Abril de 74. Hoje instalou-se uma insegurança muito grande nas ruas, ao nível do emprego e dos negócios, o que faz crispar as pessoas. A democracia regrediu em Ponta Barca e atualmente não consegue dar resposta capaz àquilo que se ambicionava que ela deveria trazer. Vive-se mesmo num clima de medo, onde não podemos opinar ou criticar publicamente o poder autárquico, com medo de represálias e perseguições. Características como a cunha, a cumplicidade ou a lógica do se eu não disser nada não vou ter problemas justificaram que o regime ditatorial perdurasse durante mais de 40 anos. São os mesmos defeitos e as mesmas idiosincrasias que permitem hoje muitos problemas mais profundos com que Ponta Barca se debate. Caros cidadãos, aquilo que melhor nos distingue não é sermos de esquerda ou de direita, mas a firmeza do nosso caráter, a força dos nossos princípios e a nossa conduta social. Aquilo que se pede aos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, é que nos deem alguma coisa em que acreditar, que alimentem um sentimento comum de pertença, que ofereçam um objetivo claro, a unidade que lideram. Os barquenses, independentemente do que os pode separar na diversidade, têm que estar unidos e exigir dos políticos o desenvolvimento sustentável de Ponta Barca e em fazer da nossa terra um local onde as próximas gerações consigam viver com dignamente. Termino com uma letra do saudoso Zeca Afonso, mais atual do que nunca. As 7 mulheres do Minho, mulheres de grande valor, armadas de fuso e roca, correram com o regedor. Essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, há de ter na luz a história uma página doirada. Viva a Marinha da Fonte com as pistolas na mão para matar os cabrais que são falsos à nação. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Ponta Barca, viva Portugal. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhoras e senhores deputados municipais, senhoras e senhores presidentes das juntas de freguesia, minhas senhoras e meus senhores. Assinalamos nesta data e desta forma o 46º aniversário da Revolução dos Cravos. E não faria sentido iniciar este ou qualquer outro discurso sem invocar de forma grata todos os homens e todas as mulheres intervenientes desta incrível e extraordinária mudança política, social e económica iniciada a 25 de abril de 1974. Invocar aqueles que ousaram sonhar que Portugal poderia ser diferente, moderno, próspero, uma terra de mais e melhores oportunidades, e asseguraram direitos como a liberdade de expressão, de reunião, de manifestação, de organização política e sindical, a instituição do salário mínimo nacional, a igualdade de direitos, o fim da guerra colonial, a realização de eleições livres, o direito de sufrágio para maiores de 18 anos, o poder local democrático, o direito à justiça, à cultura, à habitação, ao trabalho, à educação, à saúde, à greve e à reforma. Invocar o 25 de Abril não pode ser celebrar o golpe de Estado militar em si mesmo. Devemos, sim, elevar este dia como monumento à democracia e à liberdade, e olhar para este, que é o marco mais importante da moderna democracia portuguesa,
como uma fonte de inspiração para o futuro. E na invocação do passado, constituir um momento para ensinar a quem não viveu a época, e já não são na esmagadora maioria dos portugueses, que nem sempre foi normal termos a liberdade que hoje damos como adquirida. Que mantivemos colónias para além do prazo civilizacional de validade. Que a sociedade nacional não respeitava a mulher. Que Portugal era, mais do que uma ditadura, um exemplo apontado ao mundo de um país atrasado e retardado. Um latifúndio no qual não se reconheciam alguns direitos humanos. Que os cuidados de saúde não eram para todos. E o índice de mortalidade infantil espelhava a tragédia de uma sociedade que, fora das cidades, lembrava o feudalismo. Que não havia, como o século XX, já no ano 74, uma autoestrada a ligar Lisboa e Porto. E que na província, como assim se designava, sobravam lama, véus e lágrimas, e faltava água, o saneamento e a energia elétrica. Que o fado, Fátima e o futebol eram utilizados para manter a liturgia. Até porque não podemos assumir estas conquistas como algo adquirido e irrevogável. Hoje, perante esta epidemia que se propagou aos 4 cantos do mundo, com mais de 2 milhões de infectados e 130 mil mortos, e em Portugal a ascender aos 23 mil casos e próximo dos 1000 mortos, e após mais de um mês de isolamento e estado de emergência nacional, vemos como foi fácil sermos obrigados a abdicar, mesmo que necessariamente e de forma temporária, de tão frágeis conquistas. Hoje, perante esta pandemia e por força das medidas que tiveram que ser tomadas para mitigar esta catástrofe, vemos um país em esforço para sobreviver, não só fisicamente, mas também economicamente, devido a uma crise que acontece aqui, mas que nos cerca e aos nossos parceiros económicos, reduzindo drasticamente as saídas desta situação. Hoje, enquanto aqui falamos neste contexto improvisado por questões de segurança, mas não deixando esquecer este momento marcante para o nosso país, estarão milhares de portugueses e portuguesas preocupados em como irão sair desta crise que atirará o desemprego para valores a rondar os 14%, ou seja, mais de 760 mil pessoas. E temos empresas, milhares de empresas que não conseguirão abrir as portas após a crise. Micro e pequenas e médias empresas, fundamentalmente do setor da hotelaria e restauração, mas não só, que não resistirão a esta paragem abrupta da economia e não conseguem aceder, por normativos legais ou devido à sua estrutura empresarial, às pseudo-ajudas do Estado e da banca. O momento económico é dramático, pois mais de metade das nossas empresas, não tendo liquidez, vivem de apoios bancários e sem receitas para fazer face aos compromissos, sem apoios reais do Estado, correm sérios riscos de colapsar. E é neste contexto que se começa a equacionar a reabertura progressiva da economia. Neste Portugal a meio gás e em confinamento, existe preocupação e sabedoria nos espaços públicos. Há que planear a retoma económica, proteger o emprego e o rendimento dos portugueses e evitar no futuro mais austeridade, já que estamos em máximos impensáveis de carga fiscal sobre as pessoas e as empresas. Projetar o pós-crise sem propagandas políticas é determinante para evitar uma pandemia financeira que já se sente no ar. É por isso fundamental olhar para o futuro e pensar em abri-lo, nas suas conquistas e naqueles que pelo nosso país as conseguiram. Não podemos permitir que, fruto da paragem absoluta da economia, milhares de portugueses morram à fome. Mas também não podemos atribuir um valor monetário à vida, sobretudo porque se trata de vidas de quem já muito viveu. Temos que evitar que o suicídio por razões económicas dispare
Mas não podemos achar que a única forma de resolver o problema será isolar os mais velhos e deixar que o resto da sociedade retome a sua vida normal. Mas o que está hoje em jogo não é apenas a continuidade da economia. É a continuidade da civilização com os valores que humanamente lhes emprestamos. É por isso fundamental olhar o futuro e pensar em Abril, nas suas conquistas e naqueles que para nós a conseguiram. A democracia fez-se para as minorias, para que as minorias tenham voz e possam defender-se. A maioria sempre tem forma de impor a sua vontade. Não podemos abdicar da nossa capacidade de compaixão, de defender as minorias, os mais pobres, os mais velhos, os imigrantes e os deslocados. Mas para isso temos que necessariamente reavivar a economia. O contrário teria um preço humano e civilizacional demasiado elevado. É por isso fundamental que os órgãos políticos nacionais e locais olhem para o futuro e pensem em Abril, nas suas conquistas e naqueles que, também para eles, as conseguiram. Não podemos permitir que, a custo desta desgraça global, a propaganda política e as medidas direcionadas para o voto e as iniciativas encapuçadas de campanha e favorecimento se tornem na nova arma de angariação de capital político. Que o Estado e as autarquias se lembrem que das mais importantes conquistas de Abril foram ao nível do emprego e do desenvolvimento económico e que têm a obrigação política e moral de as proteger e promover. E que para isso deverão proteger de forma imparcial e indiscriminada as minorias, as empresas e as populações carenciadas. Os esforços levados a cabo pelo Governo e pela nossa Câmara Municipal apontam um caminho que nos dá alento para prosseguir. Mas longe está ainda a meta, e muitos serão os obstáculos para lá chegarmos. Mas há um Portugal que, imbuído pelo espírito de Abril e como que guiado por aqueles que o conquistaram, não se conforma nem se verga às dificuldades e que irá lutar pelo nosso futuro coletivo. Façamos deles o nosso exemplo. Viva a democracia, viva Portugal, viva Ponte da Barca. Caros barquenses, foi há 46 anos que um grupo destemido de militares ousou lutar por direitos sem os quais hoje seria inimaginável viver. Depois de meio século de opressão, foi na madrugada de 25 de abril de 1974 que a ditadura do Estado Novo foi derrubada e o povo português conheceu os valores da democracia, da liberdade, da igualdade e da paz. Hoje, 46 anos depois da conquista desses valores, que se devem à coragem das Forças Armadas e à vontade e sonho do povo português, continua a ser um dever que esta data continua a ser celebrada de forma digna, apesar de termos sido surpreendidos por uma ameaça invisível e que veio expor toda a fragilidade da condição humana. Enfrentamos uma pandemia que, a par dos valores da vida e da dignidade da pessoa humana, veio, ironicamente, limitar muito dos valores de Abril, nomeadamente a liberdade de circulação, de reunião, de contacto com os outros, até mesmo com aqueles a quem mais e melhor queremos, como é o caso dos nossos familiares. Uma pandemia que colocou em causa e desafiou os mais elementares direitos, mas que, simultaneamente, veio reforçar a nossa consciência cívica, o espírito de solidariedade, confirmando, ao mesmo tempo, a maturidade do nosso regime democrático quando ele consegue limitar-se a si próprio, através da declaração de estado de emergência nacional para salvaguarda de um bem maior, a saúde pública. A este respeito, agradeço à Assembleia Municipal terem aceito o meu repto no sentido de celebrarmos o 46º aniversário do 25 de Abril com um programa alternativo à tradicional sessão solene comemorativa, evitando assim a presença física dos seus membros, garantindo ao mesmo tempo a dignidade das comemorações do 25 de Abril
e que se realizasse em total segurança. Uma decisão que tem por base o maior respeito pelo esforço da população barquense, que tem sido exemplar pela forma como tem acolhido as medidas de prevenção e combate a esta pandemia, determinadas pelas autoridades de saúde e pela Câmara Municipal de Ponta Barca. A Câmara Municipal, desde a primeira hora, implementou um rigoroso plano de contingência e que tem desenvolvido todos os esforços no âmbito das suas competências para evitar a propagação do vírus Covid-19, assegurando todas as condições de segurança nos seus espaços, empreendendo várias campanhas de sensibilização e garantindo sempre o total apoio a todas as entidades que se encontram na mesma condição de estarem na primeira linha de combate a este vírus. Temos conseguido assegurar, assim, a normalidade e segurança dos barquenses, espelhada na quase inexistente número de casos positivos no concelho. A esta batalha diária juntam-se homens e mulheres que arriscam a sua saúde e a sua vida, de forma abnegada, em prol da saúde de todos nós. Em nome dos barquenses, no dia em que se celebra a liberdade, o meu pensamento e homenagem vai para o Serviço Nacional de Saúde, tantas vezes menosprezados antes desta pandemia, e a todos quantos diariamente lá trabalham, especialmente todos os profissionais de saúde do nosso concelho, mas também aos nossos bombeiros voluntários, aos militares da Guarda Nacional Republicana, aos funcionários das várias instituições particulares de solidariedade social e, muito em particular, aos funcionários da Câmara Municipal de Ponta Barca, cuja dedicação e empenho na manutenção dos serviços essenciais e no zeloso cumprimento do serviço da causa pública, em muito deve orgulhar todo o concelho. Celebramos hoje um 25 de Abril diferente, separados fisicamente, mas onde renovamos a vontade de mantermos a nossa liberdade e o nosso futuro coletivo. Nesse sentido, a Câmara Municipal, consciente do impacto que esta pandemia tem junto das pessoas, das instituições e do tecido económico, está a ultimar um plano municipal que irá apoiar as famílias, as instituições e as empresas do concelho, onde mais do que apoios que possam ser concedidos, pretendemos preparar e colaborar na recuperação económica do concelho e assim regressar à normalidade sem comprometer as gerações vindouras. Uma medida municipal que acompanhará a decisão de manutenção de todos os investimentos previstos no território, cumprindo com a confiança de todos os barquenses nas opções estratégicas do município de Ponta Barca. Sendo o poder local uma das maiores conquistas de Abril, a Câmara Municipal de Ponta Barca tem sabido estar à altura do seu legado, cumprindo com elevação e dignidade, assegurando incessantemente a defesa do interesse público, mesmo em tempos de grande tormenta como aqueles que estamos a viver e que juntos ultrapassaremos. Somos um povo determinado. Estamos unidos. Viva o 25 de Abril. Viva Ponta Barca. Viva Portugal.